meu nome é Cristóvão Barcelos, eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, sou formado em saúde pública e faço parte de um comitê que a Fiocruz montou para monitoramento da Covid-19, da pandemia, que se chama Observatório Covid-19, que todo mundo pode consultar, está na página da Fiocruz, e a gente tem prestado serviços a várias secretarias de saúde, inclusive imprensa, para esclarecer alguns assuntos mais polêmicos e mais científicos, tentar transformar isso em informação útil para a população. E hoje a gente vai falar sobre o uso de máscaras, a importância das máscaras na prevenção da Covid-19. A máscara, ela vem sendo usada já há muitos anos, inclusive na famosa gripe espanhola, que tem quase 100 anos, que aconteceu no mundo inteiro, e foi muito utilizada para conter a transmissão na gripe espanhola. Também é usada no nosso dia a dia, muitas vezes por pessoas que estão com uma imunidade baixa. A gente via, anos atrás, algumas pessoas que usavam máscara porque estavam num processo, por exemplo, de quimioterapia contra câncer, e essas pessoas evitam se infectar por qualquer agente infeccioso, uma bactéria, um vírus, que pode causar muito dano a ela. Então, a máscara é consagrada dentro da saúde pública com uma medida muito fácil, hoje em dia se vende ou se pode produzir uma máscara caseira com uma facilidade enorme, e ela é uma maneira de se prevenir contra a Covid-19. A gente lembra, por exemplo, que, claro, se todo mundo usar máscara, nós estamos impedindo que as pessoas infectadas elas passem o vírus para outras pessoas. Portanto, o uso não é só restrito às pessoas que estão doentes, ou que estão com alguns sintomas, ou que estão suspeitas, mas também às outras pessoas que querem se proteger. Então, se duas pessoas se encontram e as duas pessoas estão com máscara, elas têm uma possibilidade muito, muito pequena de se infectar pelo vírus da Covid-19. Se uma estiver sem máscara, já aumenta muito a probabilidade de uma infecção. E se as duas estiverem sem máscara, realmente a probabilidade aumenta muito e nós temos que evitar isso. Inclusive em lugares fechados, quer dizer, uma pessoa entra sem máscara dentro do lugar fechado, a gente nem percebe, mas ela pode ter espirrado, pode ter tossido dentro de uma loja, por exemplo, e deixado lá aquelas gotículas que podem estar com o vírus. Então, às vezes, você nem tem contato com pessoas que não usaram máscara, mas indiretamente aquilo pode atingir as pessoas. Então, o uso de máscara é uma medida muito fácil, muito efetiva, ela retém a grande parte dos vírus que estão... O vírus não caminha sozinho, eles sempre são portados, são transportados por gotículas de água, né, muito pequenininhas, e a máscara retém essas gotículas, evitando que a gente inspire o vírus. As máscaras com um tecido, somente uma camada de tecido, elas são menos eficientes do que com duas camadas de tecido. Por quê? Porque a primeira camada serve basicamente para reter essas gotículas. E a segunda camada é uma segunda filtração que acontece e que impede que essas gotículas cheguem às nossas vias respiratórias, né? Nariz, boca, depois faringe, pulmão, etc. Então, é importante ter essas duas camadas. E ela protege tanto para o vírus original da Covid-19, quanto também para essas variantes que estão surgindo no mundo inteiro e que agora também apareceram na região amazônica. Existem diversos tipos de máscara. A máscara caseira, com essas duas camadas de tecido, elas já são bastante eficientes. Existem algumas máscaras, digamos, industriais, mas recomendadas para ambientes assim, muito perigosos, né? Eu não vou fazer aqui propaganda de empresa, mas existe um padrão
industrial que protege, por exemplo, que é muito utilizada dentro de hospitais, que é uma camada de tecido, depois uma camada de fibra e depois uma nova camada de tecido mais fino. Então, isso mantém o vírus longe da gente. É claro que uma coisa que a gente tem que lembrar é que, com o tempo, essa umidade, com essas microgotículas que estão no ar e que a gente respira, e a umidade que sai naturalmente da respiração da gente, quando a gente respira, nós também estamos emitindo essas gotículas, né, pelo nariz ou pela boca, elas ficam retidas nessas camadas do tecido. Então, é importante, pelo menos uma vez por dia, lavar essa máscara, né? Lavar com sabão mesmo, não precisa colocar álcool, coisa nada muito complicado. Lavar com sabão, e o sol tem um papel muito importante nisso. O sol ele tem um papel de desinfecção, né? Uma roupa qualquer, ela estendida no sol, como nossos avós chamavam de quarar a roupa, né? Colocar a roupa no sol com algum resíduo ainda de sabão, isso diminui muito a possibilidade da máscara ficar contaminada. Então, é importante esse processo, que no fundo é o processo que a gente usa para lavar nossas roupas íntimas, né? Toda vez que toma banho, toda vez que muda de roupa, trocar essa roupa íntima e lavar e colocar no sol. Isso é uma coisa que a gente tem que incorporar no nosso dia a dia e que não é difícil fazer. É muito comum, como grande parte das máscaras tem um elástico, né? Que esse elástico vai perdendo a força, né? Então ele vai cedendo e as máscaras vão caindo um pouco, elas vão perdendo esse ajuste que tem no rosto. Então, às vezes, sem esse propósito, a máscara cai para baixo do nariz e cobre sua boca. É fácil também ajustar isso, dando um nó no elástico, né? E é importante a gente cobrir todo o rosto, toda a parte que a gente respira, boca e nariz, e manter um ajuste de modo que cubra todo o rosto, impedindo que o ar penetre pela lateral da máscara. Isso se faz dando um pequeno apertada, né, nos elásticos. Eu tenho alguns tipos de máscara que tem até um tipo de arame, né, que você ajusta no nariz, evitando então que esse ar vaze pelo nariz ou pela boca, né? Um teste muito fácil de ser feito, por exemplo, porque você coloca uma máscara, você tem dúvida se ela está funcionando adequadamente ou não, é soprar ela com força. Se o ar sair muito facilmente, ou pelas laterais, ou pela própria boca, pela vazar através do tecido, e, por exemplo, a gente sentir um ventinho na nossa mão, é porque a máscara não está funcionando adequadamente. Outra dúvida que as pessoas têm: fazer exercício físico com máscara. Claro, por exemplo, a pessoa está numa área quase deserta, correndo, sem ninguém por perto, ou numa área de floresta, ou num parque, ninguém passando por perto. Ela pode fazer um exercício chamado aeróbico, né? Um exercício que exige mais da respiração, sem a máscara, né? Ou usar uma máscara mais fininha. Assim que chegar alguma pessoa por perto, e colocar a máscara novamente, né? Porque, como eu falei, é uma via de mão dupla. Ela pode infectar uma outra pessoa e a outra pessoa pode infectar ela. Então, a gente sempre evitar chegar próximo de uma pessoa que não esteja usando máscara, e que nós não estejamos com máscara também. Então, o uso da máscara, acho que bem claro que a gente tem que utilizar ela quando a gente não tá fazendo nenhum grande esforço, mas existe esse mito de que a gente, fazendo esforço, fazendo algum exercício, subindo uma ladeira ou andando de bicicleta, que nós vamos respirar um ar viciado, né? Tem muita gente que pensa que é assim que se dá.
E o que é um ar viciado? É um ar com um pouquinho menos de quantidade de oxigênio e um pouquinho mais de quantidade de CO2, dióxido de carbono. Isso não faz mal a ninguém, ninguém passa mal porque respira CO2, porque respira dióxido de carbono, né? A nossa própria pulmão, nosso próprio sistema respiratório, ele foi desenvolvido exatamente para separar o que é CO2 do O2, do oxigênio e do gás carbônico. Ah, essa mecanismo, né, que a gente tem de respirar ao mesmo tempo, a gente na atmosfera da gente tem tanto o CO2 quanto o O2, o oxigênio e o gás carbônico. E o pulmão da gente dá conta disso. Então, não é nenhum problema fazer algum exercício ou ter alguma atividade física que exija mais da respiração com máscara. Isso, de maneira nenhuma, prejudica ninguém, não causa nenhum grande problema de saúde. As máscaras, elas são usadas, por exemplo, em ambiente industrial, né? Muitas vezes uma indústria tem um nível alto de algum poluente, poeira mesmo, né? Mineração, se usa máscara. E não é isso que causa problema de saúde, não, ao contrário, ela está protegendo a saúde das pessoas. No caso de uma mineração, por exemplo, contra a poeira, né? Mas os médicos usam máscara durante a cirurgia, pessoas, como eu falei, com imunidade baixa, que não podem se infectar, vão evitar qualquer infecção, usam máscaras. E eu preciso lembrar uma questão aqui. Usar máscara passou a ser um ato simbólico muito importante. Quer dizer, quando a gente está usando uma máscara, nós estamos falando, nós estamos preocupados com a nossa saúde e a saúde dos nossos companheiros, dos nossos familiares, nossos vizinhos, etc. Né? É um ato de solidariedade. Quando a gente não usa máscara, nós estamos passando a mensagem, não, isso não é importante, não, está tudo bem, e não está tudo bem. A gente vê que, infelizmente, os índices da doença permanecem, às vezes até estão aumentando nesse verão que a gente está passando, e não está tudo bem. Usar máscara é uma demonstração de que eu ligo para os outros e os outros, por favor, liguem para mim. Eu estou vulnerável, por exemplo, eu sou recém-idoso, tenho 60 anos, fui declarado idoso. Eu uso máscara porque eu tenho que me proteger, porque eu sei que se eu me infectar, eu posso ter um caso muito sério da doença Covid-19. Então, eu estou demonstrando para os outros, usando a máscara, que eu sou um vulnerável. Isso não tem problema nenhum. Não é demérito nenhum, não é nenhum problema você demonstrar para as pessoas que é vulnerável, principalmente numa situação dessas de pandemia. As pessoas têm que ter essa franqueza, digamos assim, essa liberdade de dizer: eu não quero me infectar e eu uso máscara. E, por favor, também use máscara. Essas fake news que circulam atualmente, elas são muito danosas. Quer dizer, umas dizem que a máscara não serve para nada. Não é verdade. Não é verdade. A máscara, sim, protege contra diversas infecções, né? Vide o Oriente, por exemplo, Japão, China, a Coreia. As pessoas têm essa hábito de usar máscara durante pequenas epidemias, ou quando estão gripadas, ou quando querem evitar gripes. E isso serviu durante várias epidemias para controlar as infecções, né? Então, o uso da máscara é comprovadamente eficaz. Segunda fake news que anda circulando, infelizmente, que a máscara causa mal à saúde. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. A gente vê crianças, por exemplo, usando máscara, felizes, elas se divertem, virou uma brincadeira das crianças a usar máscaras com estampas, com algum herói, ou com uma cor bonita. A gente tem que nos acostumar, infelizmente, a esse momento difícil que nós estamos vivendo e transformar isso em alguma coisa lúdica e solidária, como eu falei. As crianças podem usar máscara, devem usar máscara também, e não do tempo todo, claro, dentro de casa não, em parques abertos não, talvez em pracinhas
onde elas têm uma distância entre elas, talvez não precise usar máscara. Agora, indo para a escola, dentro da sala de aula, precisam sim usar máscara, e que a gente transforme isso numa manifestação de solidariedade, de brincadeira, e para nós atravessarmos essa fase difícil que nós estamos vivendo.